Olá pessoal do Habitizando, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar em um tema crucial para a sua aprovação na Ordem dos Advogados do Brasil: o direito de nacionalidade. Não é só decorar, é entender a lógica por trás de cada detalhe, especialmente quando a FGV tenta te pegar nas entrelinhas. No Brasil, a nacionalidade é um vínculo jurídico-político que liga o indivíduo ao Estado. A nossa Constituição Federal, no seu artigo 12, estabelece quem são os brasileiros. E aqui temos duas grandes categorias: os brasileiros natos e os brasileiros naturalizados. Em regra, o Brasil adota o critério do jus solis, ou o direito de solo, ou seja, a nacionalidade é adquirida pela pessoa que nasce no território brasileiro. No entanto, também há previsões para o jus sanguinis, ou direito de sangue, em algumas situações. Como veremos a seguir, vamos começar pelos brasileiros natos, que são o foco principal das questões mais complexas e que a FGV adora explorar. A condição de brasileiro nato é adquirida no momento do nascimento, ou seja, é a nacionalidade originária. A Constituição prevê 3 situações para que alguém seja considerado brasileiro nato, abrangendo todas as possibilidades. A primeira situação é a regra geral do jus solis, ou direito de solo. É brasileiro nato quem nasce na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros. Mas atenção, existe uma exceção importantíssima aqui. Se os pais estrangeiros estiverem a serviço de seu país, por exemplo, se um casal de diplomatas americanos a serviço dos Estados Unidos da América tiver um filho no Brasil, essa criança não será brasileira nata, mas sim americana. Se eles não estivessem a serviço, a criança seria brasileira nata. Essa é uma pegadinha clássica. A segunda situação envolve o jus sanguinis, ou direito de sangue, mas com uma condição específica. É brasileiro nato quem nasce no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Imagine um militar brasileiro em missão no exterior que tem um filho. Esse filho será brasileiro nato, pois o pai estava a serviço do Brasil. E a terceira situação, também ligada ao jus sanguinis, é para aqueles que nascem no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, mas que não estavam a serviço do Brasil. Nesses casos, para ser considerado brasileiro nato, a criança precisa ser registrada em repartição brasileira competente, como um consulado, ou vir a residir no Brasil e, após atingir a maioridade, optar, a qualquer tempo, pela nacionalidade brasileira. Essa opção é chamada de nacionalidade potestativa ou nacionalidade por opção. É um direito que a pessoa tem de escolher a nacionalidade brasileira. É fundamental entender que o brasileiro nato possui direitos e deveres que não podem ser retirados, salvo em casos muito específicos. E é aqui que entra outro ponto crucial para a Ordem dos Advogados do Brasil. A perda da nacionalidade. Um brasileiro nato pode perder sua nacionalidade em 2 situações principais, conforme o artigo 12, parágrafo 4º da Constituição Federal. A primeira é pela aquisição de outra nacionalidade, salvo nos casos de reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira. Por exemplo, se você tem direito à nacionalidade italiana por descendência e adquire, ou de imposição de naturalização, pela norma estrangeira ao brasileiro residente em estado estrangeiro, como condição para sua permanência ou para o exercício de direitos civis. Ou seja, se você adquire outra nacionalidade voluntariamente, sem se enquadrar nessas exceções, você perde a brasileira. A segunda situação é por cancelamento da naturalização por sentença judicial, em virtude de atividade nociva ao interesse nacional, embora a Constituição fale em cancelamento da naturalização. A doutrina e a jurisprudência entendem que essa perda por sentença judicial também se aplica ao nato que pratica atos incompatíveis com a nacionalidade brasileira. Mas e se a pessoa perdeu a nacionalidade e quer readquiri-la? A readquisição da nacionalidade brasileira é possível se a perda ocorreu pela aquisição voluntária de outra nacionalidade. O processo é mais simples. Basta um requerimento ao ministro da Justiça, demonstrando a vontade de reaver a nacionalidade brasileira. Se a perda foi por sentença judicial, a readquisição é mais complexa, exigindo um novo processo judicial
que comprove a cessação dos motivos que levaram à perda. Agora que entendemos as nuances de quem é brasileiro nato, as formas de perda e reaquisição, vamos a um ponto crucial que a FGV adora explorar: os cargos privativos de brasileiro nato. A Constituição Federal, em seu artigo 12, parágrafo 3º, é clara ao listar essas posições de extrema importância para a soberania nacional. São eles: presidente e vice-presidente da República, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal e os ministros do Supremo Tribunal Federal. Por que essa exigência? Não é uma mera formalidade ou discriminação. É uma questão de segurança e estabilidade institucional, diretamente ligada à linha sucessória presidencial. Pense na linha sucessória. Se o presidente da República se ausenta ou é impedido, quem assume? Primeiro o vice-presidente. Se este também não puder, assume o presidente da Câmara, em seguida o presidente do Senado e, por fim, o presidente do Supremo Tribunal Federal. Todos esses cargos estão diretamente ligados à continuidade do poder máximo do país. A exigência de que sejam ocupados por brasileiros natos visa garantir que, em qualquer cenário de sucessão, a chefia do Estado e as decisões mais sensíveis à soberania nacional estejam nas mãos de quem possui um vínculo originário inquestionável com o Brasil. É uma forma de proteger o interesse nacional e a estabilidade democrática. A FGV adora perguntar sobre essa lista e, principalmente, sobre a lógica por trás dela. Entender essa conexão entre nacionalidade originária e a linha sucessória é o que vai te dar a vantagem na prova. Aprofundar nesses detalhes é o que vai te diferenciar na prova da Ordem dos Advogados do Brasil. A FGV adora explorar as exceções e as condições específicas. Lembre-se de que a nacionalidade é um tema que se conecta com outros ramos do direito, como o direito constitucional e o direito internacional. Dominar o jus solis e o jus sanguinis, com suas regras e exceções. Compreender a razão dos cargos privativos de brasileiro nato e entender as situações de perda e reaquisição da nacionalidade é um passo gigante para garantir pontos preciosos. Não subestime a importância de cada vírgula do artigo 12 da Constituição. Este conteúdo é fundamental não só para o exame da Ordem dos Advogados do Brasil, mas também para qualquer concurso público que aborde o direito constitucional. Se este vídeo clareou suas ideias e te ajudou a entender melhor o direito de nacionalidade, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos que também estão na jornada da Ordem EB e, claro, se inscrever no canal Habitizando para mais conteúdo estratégico e dicas valiosas. Ative o sininho para não perder nenhuma atualização. Até a próxima!